Gente, pelo amor de Deus, o que acabou de explodir agora em Brasília é uma coisa absurda. Eu tô olhando essas informações chegando em tempo real e, sinceramente, o clima é de pânico total nos bastidores do poder. Tem gente completamente desesperada tentando apagar incêndio político nesse exato minuto, porque a bomba que caiu contra o Lula agora está provocando um estrago gigantesco. E olha, eu vou te falar uma coisa, isso aqui não é notícia comum. Não é mais uma polêmica qualquer, não. O que está sendo confirmado agora nos corredores de Brasília está deixando aliados do PT em estado de choque, gente. A tensão subiu num nível inacreditável e já tem figurão da esquerda entrando em modo de defesa total, porque o impacto disso é devastador. Mas calma, segura aí porque o pior ainda nem foi revelado completamente. As informações que estão vazando são gravíssimas e o sentimento nos bastidores é de verdadeiro terror político. Tem gente dizendo que essa pode ser uma das semanas mais sombrias e explosivas para o governo. E o detalhe mais assustador é que ninguém, absolutamente ninguém, esperava uma repercussão tão violenta assim. Nesse momento, nesse exato momento, aliados tentam controlar os danos, enquanto a oposição cai matando, que a internet simplesmente entrou em combustão, gente. O assunto explodiu, viralizou, tomou conta de tudo, e agora milhões de brasileiros estão tentando entender o tamanho real dessa tragédia política para a esquerda e que beneficia a direita nesse momento. E isso acabou de ser confirmado, é uma bomba para o PT, a Rede Globo está em desespero nesse momento, viu? Eu já vou avisando, o que você vai ouvir aqui agora muda completamente a forma como muita gente estava enxergando os bastidores do poder em Brasília, viu? Porque os detalhes são pesados. Então você que está acompanhando aqui esse vídeo, já deixa o seu like, contribua com o nosso canal, Deus te abençoe grandemente e vamos para o vídeo. Pois é, a última revelação que saiu agora é que devido às medidas tomadas pelas ações do governo Lula, o governo Trump não está nada feliz com isso. E uma ala mais anti-Lula do governo americano ameaça agora impor retaliações contra o governo Lula, além das que já têm sido impostas, ou seja, esticar a corda mais nesses 2 meses que faltam a eleição, tá? Então nós já entramos em agosto, setembro, e aí no comecinho de outubro a porca vai torcer o rabo. A gente não sabe como que vai pairar no ar esta guerra eleitoral. Hoje é sábado, 1º de agosto de 2026. Este é o nosso terceiro editorial do dia. Seja muito bem-vindo, é um prazer e uma honra enorme estar aqui com vocês. Mas vamos entender um pouquinho o que está acontecendo. Governo Trump irritado com Lula. Integrantes do governo Trump estão irritados com a postura de Lula. E entenda o porquê. Que a equipe do Trump está... Isso aqui são termos da Reuters, tá? Integrantes do governo Trump estão irritados com Lula. Irritados, tá? Reuters. Publicação da Reuters, hein? Reuters é um jornal totalmente esquerdista. A Reuters, inclusive, estava lá no dia 8 de janeiro tirando fotinha dos golpistas, né? Tava lá. Medidas de retaliação podem ser adotadas já no fim desta semana. Por causa não só da questão da visita, mas agora também porque eles estão retardando a autorização diplomática de permitir que os Estados Unidos tenham um embaixador no Brasil. Loucura, né? Então o governo brasileiro está pretendendo deixar os Estados Unidos sem embaixador durante uma eleição no Brasil. Só para que vocês possam ter uma ideia, né? Isso não é decisão diplomática, né? Isso é decisão eleitoral e é retaliação. O Brasil está entrando em rota de colisão mesmo. Qual é a medida que o Washington pode adotar? O que Lula quer impedir? Por que ele quer impedir o Daniel Pérez de acompanhar o processo eleitoral? Isso aí realmente, além dele ter negado isso é uma decisão para além daquela que ele negou o visto a representante do governo Trump para poder acompanhar as eleições. Então, Reuters informa que a equipe do Rubio está querendo já retaliar o Lula até o final da semana, ou seja, até amanhã ou, no máximo, até sábado, porque realmente isso aconteceu. Então, eu estava aqui para trazer a pauta do Eduardo Bolsonaro em São Paulo, o pronunciamento dele, a nota pública, mas eu só queria colocar essa nota rápida aqui. Então, antes da gente passar para essa questão de São Paulo, eu sei que a gente trata de pautas internacionais mais ao fim do programa, mas isso aqui é algo que eu considero urgente. O Lula está indo all-in, está indo com tudo para cima dos Estados Unidos da América. Óbvio, né? Pau mandado do Xi Jinping. O que é que China e Brasil estão aprontando
em matéria internacional, eu ainda não sei. Eu só sei que não vai ficar bom nem para a China e nem para o Brasil. Passa a bola aí para o Ítalo. Realmente, Ítalo, é uma loucura a gente ver o que o Lula está fazendo com o Brasil. O Brasil que sempre teve ótimas relações diplomáticas com o céu e o inferno. Isso que é a parte mais bizarra. É exatamente isso que eu estou pesquisando aqui. Quantos países foram recusados a estar no Brasil durante as eleições ou investigar na história? E não há registro. Em 22, nós tivemos recorde. Mais de 120 países, representantes foram convidados a irem ao Brasil e estarem observando as eleições. Lembrando que o cenário, na época, era um presidente Jair Bolsonaro totalmente algemado pelo sistema, juntamente com o governo Biden aqui nos Estados Unidos, com a USAID e todas as outras coisas que nós descobrimos depois. E ainda assim, nós tivemos um recorde. Então, historicamente, para o Ítalo até desenvolver aí, o Brasil nunca não permitiu que países entrassem para poder observar. Então fica aí a dica, né? O que é que eles estão armando? O que é que vocês querem esconder? Pois é, fica aí a dica, né? Já teve aquele impasse, vocês devem lembrar do impasse, em que o Donald Trump falou que ia enviar 2 observadores internacionais para o Brasil e o Lula simplesmente rejeitou a entrada deles, tirou o visto deles, né? E aí vem, o Lula continua causando embates, né, atritos e cutucando no campo internacional. Lula cita Trump e Milei e diz não querer ajuda de fora na eleição. Como assim? Não é ele que é democrático, que é observadores? 2 pesos e 2 medidas, conversa fiada, né? Todo mundo sabe o que eles querem. Cuido do corpo, eu cuido da perna, eu cuido da cabeça. Porque enquanto eu viver, a extrema-direita não voltará a governar este país. Agora eu te pergunto, esse indivíduo está apresentando o que de proposta para o Brasil? Porque nos últimos 4 anos, o que esse cara fez de bom para o Brasil? Nos últimos 20 anos, né? O que o PT fez de bom para o Brasil? E aí, o único discurso dele é não deixar a direita voltar. É usar a militância com o discurso que não vou deixar a direita voltar. É o único discurso. Por quê? Porque a direita destruiu tudo. Mentira, cara. Quem está destruindo a economia é este governo. E vou dizer mais. Que venha ajudá-los quem quiser. Se quiser vir o Trump, que venha. Se quiser vir o Milei, que venha. Venha quem quiser. Eu não quero ajuda de fora. A única ajuda que eu quero é a ajuda do povo brasileiro para que a gente possa manter a democracia desse país. Ah, que nojo, né? Mas tá bom. Agora, o que está acontecendo? Lá fora, né, o Escudo das Américas é um grupo formado pelo Donald Trump de países aqui da América Latina, da América como um todo, né? Latina não, América como um todo. E no Escudo das Américas, a visão é criar um bloco de defesa de combate ao crime organizado, ao narcotráfico, para varrer, limpar criminosos do nosso continente, tirar todos os criminosos do nosso continente, limpar por completo. E aí, o Peru teve agora a Keiko Fujimori, mais uma de direita que venceu as eleições, anunciando que vai ingressar imediatamente ao Escudo das Américas do Donald Trump. Pois é, Peru anunciou que ingressará ao Escudo das Américas do Donald Trump. Carlos Espa, chanceler do Peru, fez o anúncio. Un primer objetivo inmediato de esta gestión será reforzar la contribución de la política exterior a la lucha frontal contra la inseguridad ciudadana. A primeira medida dessa gestão será reforçar a luta contra a insegurança, né? A favor da segurança pública. Y la corrupción que diariamente afecta a las familias peruanas. E também combater a corrupção que afeta a família peruana. Las organizaciones criminales transnacionales operan mediante redes internacionales. As operações criminais transnacionais operam mediante redes internacionais. Que no pueden ser enfrentadas únicamente dentro de nuestras fronteras. Não podem ser enfrentadas só dentro das nossas fronteiras. La primera línea de respuesta se construye con cooperación entre vecinos. A primeira linha se constrói com a cooperação entre os vizinhos. Fronteras mejor articuladas y oportunidades de desarrollo para sus poblaciones.
fronteiras melhores articuladas e a possibilidade de desenvolvimento para as populações. Então, esse aqui foi o discurso. Mas assim, mostra que toda a América está alinhada com o discurso americano e não com o discurso de países como o Irã, como esses outros países. E o Lula, cara, o Lula representa muito bem o apoio desses países aqui. O Lula, o grupo defensor do Lula é o grupo defensor desses grupos. Não é à toa que o Hamas, ele parabenizou um presidente aqui quando se elegeu, e não foi o Bolsonaro. Pode ter certeza disso. Então, o Trump sabe, né, a verdadeira índole do Lula. Vamos falar de vice-presidente para o Flávio Bolsonaro? Pois é, teve um embate da Tereza Cristina com o Flávio Bolsonaro. Por quê? Em um único dia, o Flávio Bolsonaro conseguiu apoio, aliança com a Tereza Cristina, que era um nome fortíssimo, para ser sua vice e trazer ali embarcado o Centrão. Porém, nesse mesmo dia ela aceitou, ele convidou, ela aceitou e o partido rejeitou. Tá? A resistência, de novo, é do partido, né? A gente já viu essa resistência em relação aos republicanos, agora a gente vê em relação ao PP, por tudo que vocês já levantaram aqui, mas essa escolha do vice do Flávio Bolsonaro, ela vai ser também uma resposta sobre o que vai ser do bolsonarismo em 2027, né? Se o bolsonarismo ele vai conseguir expandir a sua área de influência e trazer para si um outro partido, isso mostra muita força, ou se ele vai optar, e talvez por falta de opções, se ele vai optar pela consolidação, né? Fazer uma chapa pura e aí não consegue essa expansão, que pode ser um pouco prejudicial na campanha. Também dá um indicativo de como que o partido deve seguir daqui para frente, como que o Flávio deve seguir, né? Se ele vai demonstrar, se ele vai ter realmente esse poder de força, porque o Jair Bolsonaro ele conseguia fazer esse entorno no nome dele, criar muita força, né? O Flávio Bolsonaro ele está com muita dificuldade. E essa derrota, se é que vai se confirmar realmente que a Tereza Cristina não deve ser a vice dele, é uma derrota também para a direita, né? Porque você perde ali talvez um dos nomes mais fortes. A gente falou de vários outros nomes, né? Alguns conversam com o Nordeste, mas precisariam de uma articulação nacional, outros dependem da posição do partido, né? Mas a Tereza Cristina, ela além de trazer o PP, que é o centrão, né? Então ela consegue conversar com o centro, ela transmite várias mensagens que seriam extremamente importantes para o Flávio Bolsonaro, né? A conversa com o agronegócio, a conversa com as mulheres, o perfil de gestão, de moderação, que seria muito importante para o Flávio, porque o vice é uma mensagem política e a Tereza Cristina faria esse papel muito bem. Então, dependendo de qual for o fim desse caso, vai dizer muito sobre o bolsonarismo em 2026, se ele expande ou se ele simplesmente consolida, e qual a mensagem, qual o bolsonarismo que a gente verá em 2027. Pois é. Assim, o bolsonarismo ele não vai sobreviver, e é isso que o STF está querendo, sem o apoio do Centrão. O Bolsonaro teve aquele discurso anti-Centrão, depois ele foi lá e falou, não, eu sou Centrão, eu também sou do Centrão. Mas não adianta, cara. É chororô. É chororô. Agora, o jogo é bem mais complexo do que foi na eleição de 2024, que foi eleição municipal e presidencial. A gente até falou, não, deixa o Centrão se lascar, isso é eleição de prefeito. Agora, cara, não é eleição de prefeito, é uma eleição onde o Lula vai ficar mais 4 anos, vai indicar aí mais 3 ou 4 ministros do Supremo Tribunal Federal, e cara, nem é mais 4 anos. O Lula entrando, ele vai ficar muitos anos, né? Não vai ficar porque sempre tem um que eles mandam para substituir. O Fidel teve quem o substituiu ali, né? É um problema. A treta de hoje foi fatal, né? Vai ouvindo. Primeiramente, Flávio Bolsonaro convidou Tereza Cristina para ser vice dele. Vai daqui, vai dar acolá, e quando foi hoje, mais cedo, Tereza Cristina anunciou que aceitou. Pronto, tudo certo. Tereza Cristina, vice de Flávio Bolsonaro. Aí foi noticiado tudo quanto é canto. Flávio Bolsonaro disse que estava muito feliz por ela ter aceito caminhar junto, né? Nessa empreitada. Ah, mas não foi nada não. Dali a pouco vem a bomba. Uma nota do PP,
Não é PT não, PP. Partido Progressista, que é do Ciro Nogueira. A Tereza Cristina é desse partido. O partido foi e barrou Tereza Cristina, não permitiu. E seria bom pro Flávio Bolsonaro estar com Tereza Cristina, porque daí teria mais tempo de televisão, de rádio, televisão, entendeu? E ele, chapa pura, teria bem menos do que Lula. Então é muito ruim isso para uma eleição. Esse é o jogo, gente. É assim que funciona o sistema. Então a gente tem que jogar com o sistema, não tem pra onde correr. Aí barrou, pronto. Aí vai daqui, vai da lá. O que tá acontecendo? O que aconteceu? Aí logo mais agora a gente já sabendo por quê. Porque Ciro Nogueira tá mais sujo do que pau de galinheiro. Ele é o cacicão do PP, né? Ele é o manda-chuva. Tá mais sujo do que pau de galinheiro, envolvido com o Banco Master. Aí fica-se sabendo, né? Conversas por aí de que se ele permitir Tereza Cristina vice de Flávio Bolsonaro, cadeia para ele, chilindró para ele, o mais breve possível. E veja isso daqui. Abro aspas, fator STF, fecho aspas. Ajudou a aumentar resistência do Centrão a fazer aliança com Flávio Bolsonaro. Aos interlocutores com quem tem debatido a aliança, 3 dirigentes relataram ter procurado ministros ou encontrado em ocasiões sociais e perguntado se achavam que uma aliança com Flávio poderia lhes render problemas. A resposta sempre na linha do melhor não, ou fez recuar. Aí me dá 10 tipos de ódio quando eu vejo um bando de retardado dizendo que o Flávio Bolsonaro não consegue nem sequer um vice, porque ninguém quer se aliar a Flávio Bolsonaro. Rapaz, não querem se envolver com o Flávio Bolsonaro para não se queimar. O Centrão é mais sujo do que pau de galinheiro. Esse povo não tem vergonha na cara não. Eles estavam com Lula. Com Lula até esses dias agora. Vem dizer... Sabe por que Flávio Bolsonaro não consegue ninguém? Porque o Centrão tá cagando pro Brasil. Eles estão querendo, como Ciro Nogueira, por exemplo, ele tá querendo livrar o rabo dele, foda-se o Brasil. Foda-se o Brasil. E assim tá um monte deles, tantos e quantos aí que se dizem ser neutro. Neutro? Neutro é os ovos que eu não tenho. É tudo com o rabo preso, pedindo permissão lá, ó, pro careca. Posso? O que ele disse? Segundo o que a gente viu aqui que a jornalista colocou, tudo com o rabinho entre as pernas, porque não é por decência, por moral, porque o Flávio Bolsonaro não está sendo investigado por bosta nenhuma. O que tem é conversa fiada de narrativas, mas lá na polícia mesmo não tem nenhuma investigação. Essa é a realidade do Brasil. O Centrão não tá nem aí se o Lula vai ganhar ou não. Estão cagando, porque eles sabem que se o Lula vencer, eles têm ministério lá, como sempre tiveram. Eles têm o deles. E ainda por cima, livra o rabo deles também. Ó, depois que o Lula entrou, o tanto de corrupção que tem. Veja. E quem é que tá envolvido com ele? Esse bando aí, ó, de Centrão, que dizem que são neutros. Ah, tô abaixo da égua, bando de vagabundo. Nós vamos ter que bater de frente com essa merda aí. Vai acabar que o Flávio Bolsonaro tendo que ter alguém chapa pura e ficar com menos tempo de televisão e rádio, a puta que o pariu, o raio que o parta, e nós vamos ter que ganhar essa porra no grito mesmo. É por isso que eu só vou votar em candidatos que o Flávio Bolsonaro indicar a pedido do pai dele. De resto, mas não voto mesmo e nem peço voto. Qual a opinião de vocês? Eu acho o seguinte, neutro é detergente, tá? O que tá rolando aqui e até os detergentes ainda entram na mira da política, né? Vocês viram o que aconteceu com o IP. Agora o que tá rolando aqui é simples, gente. Eu já falei. O Flávio não consegue um aliado. É óbvio, é pressão do STF. O STF vai fazer de tudo para dificultar a vida do Flávio. E aí ainda vem esse bando de gente falar em interferência lá do exterior. Ah, vai ter uma interferência lá do exterior. Pelo amor de Deus, né? As novas tentativas de acertar o nome da ex-ministra Tereza Cristina como vice de Flávio Bolsonaro se esgotam diante de dificuldades que já estavam claras. O partido PP vetou e já havia decidido ficar neutro nessa. Isso é ordem do STF, vocês sabem disso. A ameaça ali é clara, ó, nós temos um monte de coisa sobre vocês. Então, se vocês apoiar a Flávia, a gente abre tudo. Eleição, atendendo o interesse dos estados.
o que desaconselha a aliança. Não faltam setores de partidos do Centrão fechados com Lula no Nordeste. E há diferenças hoje na relação executivo-legislativo que afetam a discussão sobre alianças. O Congresso hoje, em tempo de emendas bilionárias, nunca teve tanto poder, o que facilita a decisão de um partido pela neutralidade. Ele não precisa mais, como precisava antes, de fechar logo com um candidato a presidente. Negocia-se depois essa relação com o governo. Tá aí. STF. O Leonardo Rui escreveu o seguinte, Tarcísio articulou, a Tereza aceitou, o Flávio comemorou, o Ciro Nogueira vetou. Tudo isso em 24 horas. Uma articulação que parecia praticamente impossível se resolveu, desmoronou no mesmo dia. Foi a novela mais rápida da vice de Flávio até agora, e ela revela muito mais do que parece à primeira vista. Para entender a novela, precisa entender o problema. Flávio busca uma vice com atributos específicos: mulher, perfil moderado, forte conexão com o mercado e com o segmento religioso. Isso ajudaria a enfrentar a rejeição entre as eleitoras e ampliar a presença em públicos estratégicos. A Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura e senadora do Mato Grosso do Sul, sempre foi vista dentro do PL como a parceira ideal para esse papel. E foi o Tarcísio quem conseguiu o que ninguém tinha conseguido antes. Em conversas reservadas, ele disse a Tereza que sua presença na chapa seria o passaporte de pragmatismo que o projeto precisava. Argumentou que com ela ao lado de Flávio, o agronegócio do Centro-Oeste, nós, ficaria blindado e a Faria Lima ganharia um interlocutor técnico, sem o barulho ideológico que assusta o mercado. Para Tarcísio, isso também era estratégico. Com Tereza na chapa, ela ganharia conforto para entrar de cabeça como fiador da campanha em São Paulo, sem queimar com o eleitor moderado. Do lado de Tereza, o raciocínio fechou. Então a Tereza quis. O problema foi que o partido não quis. E aí, a Tereza se manifestou agora. Se o partido manteve neutralidade, pois é, eu sinto muito, não posso ser vice do Flávio. Vamos ficar firmes na campanha do Flávio, mas não como vice, Então não deu. E aí veio a confirmação. Republicanos marca a convenção na terça-feira, rejeita a aliança com Flávio. E o caminho é o quê? Globo mostra que o fator STF, ou seja, a ameaça do STF, ajudou a aumentar a residência do Centrão a fazer aliança com Bolsonaro, que todo mundo sabe, só que a gente não pode falar, a gente espera um ou outro falar pra gente esclarecer pra vocês. Por quê? Porque a gente já sabe, o STF fez, agora Malu Gaspar fala. E aí o Paulo Figueiredo veio e cutucou, falou, olha, eu adoro ver que o veículo oficial do regime noticia interferências criminosas com uma naturalidade, enquanto trata a observação eleitoral rotineira como interferência criminosa. E é exatamente isso que eles fazem, Tratam a observação internacional como criminosa interferência e trata a interferência criminosa aqui como normal. E aí, por fim, vem o Novo, mostrando que ele não é nada mais, nada menos do que um partido também do Centrão aqui, porque Marina Helena entra na lista de cotados para vice de Flávio Bolsonaro e o Novo tá falando que não. É justo o Novo falar que não? É justo. O Novo tem um candidato, tem o Zema, tem o próprio candidato deles, então não faz muito sentido, não é uma jogada muito interessante ou inteligente ele deixar alguém do próprio partido ser vice do outro. Mas, de outro ponto de vista, vendo que o próprio Zema não tem chance nenhuma, eu já vejo uma alternativa melhor. Fala, nós vamos tentar com o Zema e já temos o elo com o cara que vai pro segundo turno para apoiar depois. Mas se o Novo tá resistindo, é porque tá feio, Tá feio, até o Novo também deve estar com medo agora. É brabo, É brabo. Mas a Marina Helena seria um bom nome também, Bom nome. Eu particularmente prefiro a Marina Helena do que muitos chapa pura do PL que estão por aí. Eu acho ela bem coerente, bem moderada, eu gosto dela, Do ponto de vista dela, tá certo? Dito isso, muito obrigado pela confiança, pessoal, pela credibilidade. A gente vai tentar voltar com o nosso quarto editorial hoje ainda para vocês. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.